Com a manutenção do dia 28 de maio, no Ragnarok Latam, chegam 3 novos calabouços que acompanham o crescimento das quartas classes. Oi, eu sou o Edu, e as quartas classes chegam no Ragnarok Latam no dia 28 de maio, e com elas mudam várias coisas no jogo. Nível aumenta para 250, novas habilidades, sistemas de equipamentos, refinos, muito conteúdo novo e mudanças na dinâmica de jogo. E esses 3 calabouços ajudam a desenvolver dessas mudanças. Seguindo na ordem de nível de dificuldade, o primeiro desses calabouços, é o quarto andar de Rhodes, o depósito de rejeitos. Rhodes já é uma caverna que já está disponível no Ragnarok Latam, desde o lançamento do episódio 17, e agora, quando alcançar o nível 200, você pode solicitar a permissão para acesso ao quarto andar dessa dungeon, né, dessa caverna. Falando com a Juma lá no Miado Bala. Completando uma quest curta, você tem acesso ao mapa e libera não apenas esse acesso com a quest, mas também 3 novas quests diárias. Essas quests, elas são quests corriqueiras, que a gente já conhece. Fala com o NPC, mata alguns monstros, recebe XP como recompensa. Mas são quests que te ajudam bastante na evolução, porque são quests que já estão ali no mapa onde você vai evoluir. Esse é o primeiro mapa a ser adicionado no jogo com monstros de nível acima do 210. Então esse provavelmente vai ser um dos primeiros mapas em que você vai jogar quando mudar para as quartas classes. O nível recomendado para começar a evoluir aqui é 204 ou mais, que é quando você chega na faixa de 10 níveis de diferença entre o monstro e o jogador, para ter um bônus de XP aumentado. Os monstros desse mapa não tem um drop individual interessante, porém existe um sistema parecido com o das Cavernas Ilusionais, onde o mapa em si tem um sistema de drop para cada monstro, tem uma possibilidade de drop de uma arma do set de armas de sucata, que é um set de armas novo que traz armas de nível 5, uma para cada classe. Também tem o Podietal, que é um item que usa no sistema de upgrade, né, o grau dos equipamentos. Além do Podietal, o MVP é o único monstro que dropa a Pedra de Etal, com uma chance de 5%. E ele também tem a chance aumentada do drop das armas e do pó de Etal. A carta ela adiciona dano a peixe e inseto, dano mágico no caso. As cartas de Rhodes elas são interessantes porque elas adicionam dano à propriedade ou a uma raça específica. E as que eu mais achei interessantes são a Deadri, né, que adiciona dano mágico da propriedade sagrado e equipando o chapéu. E a Plagarion, que faz a mesma coisa, porém com dano neutro, dano mágico neutro. As armas de sucata, como eu disse, são armas de classe 5, de nível 5, que adicionam dano às habilidades de classe 4. Então, quem sabe não vem um item de cash ou alguma coisa que adiciona um combo com essas armas e acaba que seja um farm ali. A gente tem que ver o que vai vir nas próximas lojas também. Então, são possibilidades. Eu vou deixar o link desses mapas, da descrição do Divine Prize desses mapas, na descrição desse vídeo, para que vocês, se quiserem, possam dar uma olhada e ver direitinho qual que é a característica de cada monstro, para conseguir já se preparar ali e planejar a sua jogatina e evolução desses mapas. O segundo calabouço é o calabouço do laboratório abandonado, a Mysitia. Eu gostei muito desse mapa, eu achei ele um mapa de monstros muito bonitinhos, porque são monstros que são inspirados nos homúnculos. Eu falo inspirados para não dizer que são reutilização de sprites, mas que são muito bonitos, eu acho muito bonitos. E eu não li a lore desse mapa, mas eu creio que tem algo relacionado aos experimentos, às criações ali relacionadas ao Varbu. E para acessar o mapa você não precisa de uma quest específica. Porém, para você ter acesso às quests repetíveis, você precisa fazer as quests do episódio 17. Então, para acessar o mapa, você precisa estar no nível 215, falar com a Lana, que é o NPC que vai estar no sul de Embroche. O laboratório ele possui dois andares, né? O primeiro andar tem monstros de nível 227 até 230, e o segundo andar só pode ser acessado a partir dos 230 e tem monstros de 243 a 245. Esse calabouço, como eu falei, tem quests repetíveis, assim como o primeiro calabouço. Tem 5 quests, 3 para o primeiro nível e 2
pro segundo nível. Nesse mapa, assim como no quarto andar de Rhodos, também tem um sistema parecido com a das Cavernas Ilusionais, o drop de armas específicas. Aqui as armas mudam de nome, ficam no caso armas fortificadas, e também dropa o pó dieta dos monstros normais. O drop dos monstros também é um drop genérico, mas as cartas são interessantes, são parecidas com as de Rhodos, né? A única que é mais diferentona assim é a Mitera, que dá 20% de HP máximo, interessante, achei, pode ser que encaixe ali em alguma build específica. Talvez eu tente colocar em alguma build do meu SA, porque HP é sempre bom, né? Mais um detalhe aqui, falando em HP, é que o HP dos monstros aumenta muito. No primeiro andar, a média é de 20kk, no segundo andar passa dos 30kk de HP dos monstros, então a gente vai ter que ver ali como é que fica essa questão da dinâmica de dano, se aumenta bastante mesmo, como é que fica as builds e tal. Então vai mudar muita coisa e eu creio que essas mudanças acompanham os calabouços, isso é muito legal. Ainda em Amicitia tem o The One, a Quimera The One, né? É o MVP do lugar, que ficou traduzido como a única, né? Eu creio que tenha toda uma lore ali ao redor dele, eu espero que tenha alguma explicação nessa quest curta, mas é uma criatura meio que amorfa ali, Chernobyl gigantesca, e que eu queria muito, de verdade, que fosse quem sabe uma possível evolução do Pesar Noturno ou um patch inédito específico, porque eu queria muito andar com ele pela cidade, que eu achei ele bonitinho, né? Mas quem sabe, né? Uma melhoria aí pro Pesar Noturno com mais atributos de quarta classe. Fica a dica, Craft. A carta dele aumenta dano mágico contra morto-vivo e dragões. E é mais uma carta de sapato, né? Que tem a costumeira aí nos MVPs mais recentes aí lançados. Já o terceiro calabouço, de longe é o calabouço que eu acho que eles mais tiveram trabalho, que eles mais se dedicaram para fazer, porque o mapa em si é um mapa que eu achei mais trabalhado, mais bonito, né? Os monstros nem tanto, porque são reutilizações de sprites com algumas adições, eu acho que alguns ficaram feios, mas é um gosto pessoal, então esse calabouço é o calabouço de Niflheim, no caso o teatro de Niflheim, e aqui você não precisa ter uma quest específica para acessar, né? Você pode ter acesso livre a partir do 200. É claro, o primeiro andar é para o 200, o segundo andar é a partir do 240. Então tem essa limitação de nível. Ao meu ver, esse mapa vai ser um dos mapas mais fáceis de iniciar a evolução do level 200. Por quê? Eu acho que ele vai ser mais fácil do que Rhodos, apesar de os monstros aqui terem mais HP do que em Rhodos. Porque aqui os monstros têm um elemento mais fácil de lidar, né? Em Rhodos os monstros têm mais elementos, é mais diversificado. E aí acaba que o seu dano fica meio genérico ali. Em Niflheim, a maior parte dos monstros são monstros undead, né? Ou neutro. Então, tipo, uma flecha sagrada ali já resolve o rolê. Umas Asperges já resolve ali. E aí, beleza, dano neutro, sagrado não bate dano neutro. Em monstro neutro. Porém, você só vai demorar um pouco mais ali para matar o bicho, e aí acaba que eu acho que fica mais fácil a evolução. Isso pensando só no atributo. A gente tem que ver quantidade de XP, então tudo isso a gente tem que dar uma calculada ali, verificar e testar fisicamente. Nada melhor do que testar fisicamente para poder ter uma opinião mais sincera. Quem sabe eu trago um próximo vídeo comparando os dois. Nesse calabouço a gente tem 6 quests repetíveis, da mesma dinâmica das outras. 3 são para o primeiro andar, 3 para o segundo andar. E aí, para ter acesso a elas, tem que fazer uma questzinha antes. Começa no Eden, e aí vai para Niflheim, e a partir de Niflheim você consegue pegar e entregar a quest. Eu espero que tenha uma facilidade ali uma facilitação ali, quem sabe, para chegar em Niflheim, quem sabe pelos desbravadores. Mas se não tiver, aí vai ter um monte de gente se jogando do bang jump, ou o pessoal indo de passaporte. Portal, não sei se dá para salvar portal em Niflheim, mas espero que tenha essa facilitação ali, mas se não tiver vai ser engraçado o pessoal se jogando bang jump. Pontos de interesse desse calabouço é que eles dropam armas também específicas como os outros calabouços. Aqui no caso são as armas de recaída e o Podjetel, né? Existe uma atualização que eu achei muito legal, uma atualização das cartas do Lud e do Cuve. No caso são cartas de outros monstros, os monstros chamam Cubo Fantasma e Ludgal.
E Ludicube foi um combo de cartas que eu usei muito na pré-renovação. Então, meu SA usava muito, porque o SA não tem HP ainda, hoje não tem, mas lá era pior. Né? E aí eu precisava de muito HP, SP, então ajudava bastante. Né? E aí funciona esse combo novo de cartas, funciona com aprendizes e super aprendizes. Tem que testar ali para ver se consegue encaixar em alguma coisa, mas gostei muito da ideia de renovar alguma coisa e trazer os super aprendizes também. Né? E no segundo andar a gente tem a bruxa, né? Bruxa da morte, né? Que ficou assim a tradução. É um NPC que tem chance aumentada de dropar as cartas, as armas de recaída, né? E a pedra de Ethel pode ser dropada dela também com uma chance alta. E é isso. Esse foi o vídeo sobre os 3 novos calabouços que chegam com as quartas classes. Se você chegou até aqui, não esquece de seguir, de se inscrever no canal, deixe um comentário, deixe o like. Né? Comenta aí o que você tá achando, como que você tá esperançoso, como que tá seu hype aí para as quartas classes. E tamo junto, sejam felizes e até a próxima.